Reverendas irmãs, amados irmãos, a liturgia de hoje, pelos fiéis defuntos, nos traz muitas reflexões para a nossa vida espiritual. Uma das realidades que nós temos nessa liturgia é justamente esta obra de misericórdia, de rezarmos pelas almas do purgatório. É sempre importante refletir nisso, não esquecer dos mortos, não esquecer daqueles que já faleceram, talvez um parente, um amigo, talvez aquelas almas mais esquecidas, abandonadas. Rezar sempre pelas almas do purgatório. E a oração maior que nós temos pelas almas é justamente a Santa Missa. É claro que é importante muitas vezes as nossas orações particulares, a nossa visita ao cemitério, as flores que nós levamos até o cemitério, mas nada vai igualar o valor de uma Santa Missa. A Santa Missa, em primeiro lugar, porque é o próprio Jesus, é o sacrifício de Jesus, oferecendo pelas almas do purgatório. Se olharmos para a vida dos santos, nós temos a grande santa, por exemplo, Santa Catarina de Bolonha. Ela teve várias revelações das almas do purgatório. Deus permitiu que ela caminhasse pelas chamas do purgatório. E ela teve várias visões, as almas se salvando por meio da Santa Missa. Uma delas, ela viu um grande vale, um vale de sombra das trevas. Aquelas almas estavam cobertas de cinzas. E quando um padre distante, ela fala nos seus escritos, num lugarzinho escondido, distante, erguia a hóstia e celebrava a missa, aquele vale foi se transformando num vale de luz. Aquelas almas foram sendo transformadas. E uma alma de modo especial, numa outra visão que ela teve, uma alma toda encurvada, sofrida e toda coberta de cinzas, quando ela pediu a missa por aquela alma, depois ela viu aquela alma em brancura, em veste de luz, indo para o céu. E assim muitos outros santos que tiveram essa visão do purgatório. Nós temos o patrono das almas do purgatório, que é São Nicolau de Tolentino. Ele é proclamado patrono das almas do purgatório pelo Papa Leão XIII. O Papa colocou justamente ele como patrono, porque ele teve muitas revelações também das almas do purgatório. Em uma dessas revelações ele viu um frei, que estava no purgatório sofrendo. E esse frei pediu que ele rezasse 7 missas pela sua alma. E ele fez isso, rezou 7 missas, e depois ele teve outra visão, já vendo esse frei entrando no céu cheio de luz. Em outro momento, em uma das revelações dele também, ele viu que quando um padre rezava pelas almas do purgatório, rezava a missa, as portas do purgatório iam se abrindo e as almas saindo do purgatório e indo para o céu. Então nós temos essa realidade do purgatório. É um momento de purificação, de sofrimento, de esperança sim, porque já estão salvas, mas estão lá sofrendo, esperando a nossa oração, esperando alguém marcar missa por essa alma, esperando alguém participar de uma Santa Missa, oferecer para essa alma. E são muitas almas que estão lá. Santa Gertrudes, outra santa também, que teve a revelação das almas do purgatório, ela dizia, em uma de suas revelações, quando o padre celebrou a missa, depois da Santa Missa, foram uma multidão incontável de almas saindo do purgatório e entrando no céu. É a visão que ela teve, muitas almas saindo do purgatório e entrando no céu por causa daquela Santa Missa. Então nós temos essa doutrina dos santos, essas revelações dos santos. Nós sabemos a importância. É uma obra de misericórdia, uma obra espiritual que nós devemos rezar pelas almas do purgatório. Uma outra realidade da liturgia de hoje é justamente a realidade da morte. É algo que o mundo materialista hoje quer sempre fugir da dor e da morte, mas nós sabemos que é uma realidade para nós, a morte, o nosso fim. Não meditando em desespero, mas meditar na morte é uma reflexão para nós. Como nós ouvimos na leitura,
a trombeta virá ao nosso encontro. Um dia sairá essa voz da trombeta, num piscar de olhos, num fechar e piscar de olhos, nos ensina a Sagrada Escritura. A igreja não quer colocar medo no nosso coração, mas a igreja quer que nós tenhamos consciência de que nós vamos morrer um dia. Nós tenhamos essa consciência, essa seriedade, essa responsabilidade com a nossa vida, de que um dia nós vamos morrer, nós vamos nos comparecer diante de Deus. É essa consciência que a igreja quer, é isso que a igreja quer para o nosso coração. Tenha consciência da morte, você vai morrer. E o mais importante, como nós ouvimos no Evangelho, é apresentar a Deus aquilo que a gente fez de bom, as nossas boas obras. Por isso a nossa responsabilidade, a nossa seriedade é aproveitarmos a cada dia que nós temos, o nosso tempo, a nossa vida, para que possamos com essa responsabilidade, essa seriedade, a gente apresentar um dia as nossas boas obras, a nossa fé diante de Deus, para a gente receber a recompensa no céu. Então é muito importante para nós essa realidade da morte. Mas uma outra realidade também que nós temos, a terceira realidade da liturgia, é justamente sobre a ressurreição, a esperança. A igreja nos fala, Jesus, Ele morreu e Ele ressuscitou. Nós confiamos nisso, Ele é o nosso grande advogado. Então a morte, por um lado, a igreja nos leva a refletir, mas não deve nos levar ao desespero, porque nós temos Jesus, nós somos batizados, nós queremos viver com Ele, ter a fé nele, ter uma vida com Ele, e é Ele que nos salva, é Ele que traz a redenção para nós. Por isso nosso coração enche de esperança, de alegria, porque quem tem Cristo tem a salvação, tem o céu, tem a salvação eterna, e é justamente isto que nós queremos. Nós sabemos que nessa vida, no final da nossa vida, só tem dois destinos, como nós ouvimos na leitura de hoje, ou a salvação ou a condenação. Mas é claro, nós estamos ao lado de Jesus, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Muitos não ressuscitarão, porque talvez não viveram nesta terra com Cristo, mas nós temos Jesus, é a sua vitória, é a sua ressurreição que nos alegra, que nos dá a esperança da eternidade salvadora. Portanto, amados irmãos, vamos pedir a graça também da nossa perseverança, aos nossos santos de devoção, a São José, aquele que é o nosso patrono, a São Miguel Arcanjo, que apresenta as almas a Deus, que possamos perseverar aqui na terra no bem e ao mesmo tempo fazendo bem pelas almas, rezando pelas almas. Santa Catarina de Bolonha viu que quando uma pessoa rezava por uma alma, aquela alma também intercedia por aquela pessoa. Então daí a grande importância de fazermos essa obra de misericórdia. Aqui, graças a Deus, na igreja, toda segunda-feira nós temos essa missa especial pelas almas do purgatório. Portanto, nos empenhemos para que possamos participar sempre e oferecer a Santa Missa. Que Nosso Senhor nos conceda a nossa perseverança e Nossa Senhora a nossa salvação eterna. Amém.